Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 32. Essa mensagem, pelo título, nós vamos ver que o título é Cadáveres. Cadáveres. E não é só essa palavra, não é de cunho mórbido, vamos chamar assim, né? Que Emmanuel usa, ele usa outras palavras também, que tornam essa mensagem assim, em termos de, vamos chamar assim, de terminologia, uma mensagem que não é leve. Pântanos, corpos apodrecidos e corvos e outras tantas que nós vamos ver aqui durante sepulcro, bom, outras tantas palavras de cunho mais pesado, né? E aí, por que Emmanuel ele vai pesar nesses tons? Porque ele vai fazer uma analogia entre essa parte que, quando nós temos uma parte do nosso corpo, pode acontecer, que necrosa por algum problema de saúde, um acidente, uma doença, que uma parte do corpo necrosa, é importante que a gente a corte fora, porque ela ameaça vamos dizer assim, o risco de vida para o resto do organismo. Então, essa parte morta mostra que é algo que não nos interessa. Né? Um corpo morto volta para a natureza para que seja transformado em outros corpos, não é? Então, essa analogia vai... Qual é a parte de nós que está apodrecida? São aqueles padrões mentais do homem velho. O egoísmo, o orgulho, esses são padrões mentais apodrecidos. São a raiva, o ódio, a violência, todos esses são padrões mentais apodrecidos. Acontece que quando os mantemos no nosso mundo íntimo, como são padrões mentais de baixa vibração, esses padrões mentais atraem ou nos deixam suscetíveis, vulneráveis a outros padrões mentais do mesmo teor. Que tipo de espírito tem padrão mental desse teor baixo? Espíritos infelizes, espíritos obsessores, não é? Claro que nós não queremos estar expostos a eles, mas naturalmente nos expomos quando guardamos ainda em nós esses padrões mentais. Então, é importante, nessa renovação que o Evangelho nos oferece e que a doutrina espírita justifica, explicando-nos o entendimento aprofundado das palavras de Jesus, não é? Quando envolve encarnação e o mundo espiritual e toda essa amplitude de entendimento que a gente tem e que torna o Evangelho tão mais possível, entendível, aplicável, porque tudo passa a fazer muito mais sentido. Então, mesmo assim, mesmo com todo o entendimento que a gente tem do Evangelho hoje em dia, mesmo assim, é muito difícil
mudar esses velhos hábitos, esses velhos padrões mentais. E aí, eles nos deixam vulneráveis. Só que eles, os padrões mentais, somos nós, eles fazem parte de nós, não é uma entidade, o padrão mental. Faz parte de nós. Cabe a cada um de nós esse esforço em mudar. Os padrões mentais, sim, mudar a nós mesmos. Né? Os padrões mentais nos representam. Então, se eu não quero ser representado por esse tipo de padrão mental que me expõe a influências negativas, a começar de mim mesmo, eu mesmo me auto-obsedio com sentimentos ruins, pensamentos ruins, aí vem o outro e, claro, vai tirar proveito disso também. O outro perturbado, né? O outro infeliz, o outro obsessor. Se nós queremos estar num patamar melhor, saudável, não apodrecido, saudável, com as virtudes, é claro que isso não vai acontecer num toque de mágica, num passe de mágica, mas é possível, estamos reencarnados para isso, para andarmos com esse processo, né? E não ficarmos vendo só o tempo passar e de repente, ai, eu vou desencarnar, não, ainda não, tem tanta coisa para fazer. Sim, ainda vamos ter para fazer durante muito tempo, mas a parte que nos cabe nessa encarnação, a parte que nós estabelecemos no nosso planejamento reencarnatório, precisamos estar atentos, não é? Porque afinal o tempo passa. Não sermos pegos de surpresa. Se é que desencarnação é surpresa, já que é a coisa mais certa, a única coisa que a gente não sabe é o quando, mas é a única coisa verdadeiramente certa na nossa vida é que um dia a gente vai desencarnar. Né? O resto tudo é expectativa, mas isso é certo. O que a gente não sabe é o quando. Isso compete a Deus quando Ele achar que seja a hora. Então, quer dizer, a gente já trazendo que toda essa simbologia que Emmanuel vai usar aqui, ligada a essa decomposição, putrefação, ligada ao processo que se dá no corpo morto, e quando ele faz esse paralelo com a parte moral nossa, já visto isso, então a gente já pode passar direto para o nosso entendimento. Sim, isso é sobre a parte moral, para a gente não ficar, mas que palavras pesadas. Sim, essas palavras são só para fazer referência à parte moral, ok? O versículo, então, destacado por Emmanuel, está em Mateus, no capítulo 24, versículo 25. Pois onde estiver, isso é Jesus falando, não é? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aí a gente talvez dissesse os urubus, não é? Em vez das águias. Os urubus que comem da carniça. Carniça é a carne em decomposição dos corpos mortos. Podem ser animais, podem ser pessoas, não é? Então, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Emmanuel comenta: apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes. O homem penitente é o homem arrependido, né? Então, o Espiritismo trocou a penitência pela reparação. E ela só vai se dar a partir do arrependimento. Então, esse homem penitente é o homem arrependido. É o ser humano arrependido. Então, isso referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam
recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Então, essa imagem, não é, do corpo morto e das águias é o combate que nós devemos ter com relação às nossas sombras, para não atrairmos, não é, quem queira tirar proveito negativo disso, né? Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Não adianta a gente ficar defendendo o nosso lado escuro. Eu tenho que ficar com raiva, né? Porque olha só, não, eu não tenho que ficar com raiva. Não, eu tinha mesmo que dar aquela resposta atravessada. Não, eu não tinha que dar aquela resposta atravessada. Mas não tem como eu ser uma pessoa que aceite uma coisa dessa. Bom, se há uma realidade na minha vida, eu preciso aceitar, até para poder resolver, né? Aceitar não quer dizer, eu vou aceitar e ficar aqui, aceitei. Não, aceitar é aceitar, essa é a realidade. Eu tenho uma doença. Mas aceitar que eu tenho a doença quer dizer que eu tenho que ficar em casa e aceitando que eu tenho a doença e morrer com a doença? Não. Eu tenho que aceitar que tenho a doença e procurar tratamento para ela, porque senão eu não vou buscar tratamento. Ou vou buscar um tratamento e não vou me entregar como eu devo ao tratamento, porque eu não aceito que eu estou doente. Eu fico revoltado. Como que eu fiquei doente? Como Deus fez isso comigo? Deus não fez isso com a gente, não é? Deus não fabricou a doença. A doença não foi coisa da cabeça de Deus. A doença foi fabricada por nós ou pedida por nós para que atendêssemos a essa eliminação do pântano que existe em nós. Então, existe um objetivo. Mas aceitar o problema não quer dizer se entregar a ele. Aceitar o problema é constatá-lo e dizer, e agora? O que eu faço com isso? Preciso enfrentar para superar, porque se eu não enfrentar, eu não supero, certo? Às vezes as pessoas dizem, mas se eu aceitar, você quer que eu aceite a doença? Eu não vou aceitar a doença. Não, eu preciso aceitar para poder tratar e ficar boa, né? Então, quanto mais cedo eu perceber o problema, mais cedo eu vou para a solução e mais cedo eu o supero. Ok? Continuando. Então, não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. A gente entende mais a figura mesmo do urubu, né? Os corpos apodrecidos no campo atraem urubus que os devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. É esse trabalho santificante que vai eliminar o pântano. Eliminando o pântano, não tem situação que vai nos ameaçar ou nos trazer mal-estar maior. Mas isso é processo, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Mas a partir do momento que estejamos, como Jesus diz, o quê? Vigilantes e em oração. Se estivermos vigilantes e em oração, estaremos como que vacinados, muito mais protegidos, não é? Quando estamos vacinados, estamos muito mais protegidos diante de uma doença. Então, essa vacina, não é? Qual é? Vigilância e oração. Para melhorar a nossa vibração e nos deixar salvaguardados o melhor possível, enquanto ainda não somos luz, enquanto ainda não fizemos brilhar a nossa luz, enquanto a sombra do pântano ainda estiver por aqui. Em vários círculos do cristianismo renascente, espiritismo, né?
Em vários ciclos do cristianismo renascente surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis e invisíveis, ou seja, encarnados e desencarnados. Sim, porque existem obsessores encarnados também, não é? Alguns aprendizes se declaram atados, ou seja, presos à influência desses perseguidores, obsessores, verdugos. Os verdugos são como que vilões, não é? Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Incapazes de... Quer dizer, temos toda a força para o perseguidor, né? Ah, não posso fazer nada. Ele está me perseguindo. Como eu não posso fazer? Se eu só não posso fazer nada, nem Deus pode fazer nada. Porque é tal coisa. Se eu deixo lá o pântano, não faço nada para limpar aquelas águas, realmente estou entregue. Estou me entregando e estou dando ao outro todo o poder de fazer da minha vida um inferno. O que é que ele quer? Que a gente continue no pântano. E às vezes, quando a gente dá a situação por definida, quer saber? Vou largar isso. Não, muito aborrecimento, muito aborrecimento. Vou largar isso. Melhor ficar na minha paz. E volta para dentro da caverna. Tá lá, tá escurinho. E aí os perseguidores falam assim, esse aí já tá de novo lá no pântano. Deixa ele lá. Vamos procurar outro que está tentando secar o pântano para a gente perturbar. E quando vem os encarnados, é porque os encarnados também muitas vezes fazem esse papel de médium da perturbação. É difícil a gente estar bem sintonizado nesse mundo, né? É muito esforço que a gente tem que empreender. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Saúde mental, emocional, equilíbrio. Não está tudo ameaçando, a gente fica assediado daqui, dali, daqui, de lá, é notícia isso, é atiçamento de medo, é atiçamento de antagonismo. Cadê a paz? Jesus é o príncipe da paz. Mas disse que não veio trazer a paz, veio trazer a divisão. Não é que ele venha trazer, mas a sua palavra, ela acaba dividindo. Por quê? Porque tem uns que querem ir para a luz, tem outros que querem se esconder no pântano. A gente diria, mas quem quer se esconder no pântano? Porque isso não é legal. Mas mudar dá trabalho. E às vezes a pessoa prefere ficar com a pedra no sapato, porque já sabe como pisar torto, do que ter que tirar o sapato e tirar a pedra. Não, nem está incomodando a pedra, não. Eu já sei pisar de ladinho, já me incomoda mais. E às vezes a gente se acomoda no desconforto, para não ter que mexer no problema. Porque vai dar trabalho. Qual é o problema que nós temos? O maior. Nós somos o nosso maior problema, o nosso maior desafio. Vamos chamar de desafio? Né? Então, alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse tipo, que apenas acusam os próprios autores. Ou seja, o perseguidor faz o que é natural dele, o perseguidor persegue. Agora, por que eu me deixo ser perseguido? Então, quando eu digo que eu não consigo, é porque eu estou cedendo. Porque ninguém tem vontade superior à nossa, a não ser Deus. Se alguém nos submete à sua vontade, é porque nós entregamos a nossa vontade, o controle da nossa vontade para
para essa criatura ou essas criaturas, seja alguém que mora conosco, seja da família, seja de onde for. Às vezes tem aquela mãe, a mãe diz assim, meu filho não anda com fulano que ele é uma má companhia. E a gente vê o que é capaz uma má companhia na vida de uma pessoa. Leva a destruição, não leva? Leva a desgraça. Por quê? Porque a má companhia influencia e a outra pessoa se deixa influenciar. Só há essa destruição porque a pessoa consente em seguir a má companhia. Se eu quero me livrar das más companhias, eu tenho que escolher melhor que tipo de pessoa eu sou para eu poder saber quais são as minhas companhias, não é? Então, as minhas companhias vão ser decorrentes do tipo de pessoa que eu sou. Se as minhas companhias não são boas, eu tenho que melhorar o tipo de pessoa que eu sou para melhorar as minhas companhias. Bom, isso pelo menos as desencarnadas. Porque tem companhias encarnadas que mesmo não sendo boas, algumas delas eu ainda tenho que ficar com elas até o fim da encarnação, não tem? Tem. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade para desenvolver minhas virtudes e vou buscar, vigiar e orar para não cair em tentação diante daquela pessoa que não está bem, que está perturbada e tenta me perturbar. Mas eu vou aprender a amar. Ela me desafia a essa virtude. Por quê? Porque Deus a colocou no meu caminho, dentro da minha casa. É um filho meu, é um pai, é uma mãe, é um irmão. Não botou na nossa vida para a gente virar as costas. Botou na nossa vida você, ó, esse é para você aprender a amar. A família é onde nós vamos aprender para que no futuro a gente possa estender a outros. E até mesmo já nessa, não é? Já conseguimos fazer alguma coisa. Mas nós ainda somos frágeis. E começar dentro de casa é não só um grande desafio, porque é todo dia, né? Não é só uma vez por semana, nem uma vez por mês, é todo dia, todo dia. E aí vamos ali, no exercitar, no ajustar, em buscar o equilíbrio, não entrar no desequilíbrio do outro. Trazermos a nossa vontade é de um aprendizado incrível. Nós temos condições, às vezes precisamos até de ajuda profissional para podermos ficar bem diante desse desafio. Mas é possível. Não é fácil, mas aquilo não caiu por acaso lá no nosso quintal, né? Não é quintal, né? É mesmo dentro de casa. E então não adianta a gente acusar ninguém mais que não nós próprios, os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Ou seja, se nós temos nossos problemas e sombras, mas estamos ali trabalhando neles, ok. A questão é quando os cadáveres estão ao abandono. É quando as nossas viciações morais estão ao abandono, não as estamos trabalhando na sua transformação, para que elas se extingam e se transformem em virtudes. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Então, essas aves carniceiras, aqueles que se alimentam das sombras alheias, não tendo como perturbar, porque mesmo tendo sombras, como são sombras que estão sendo
trabalhadas para serem transformadas, vigilância e oração, essas aves carniceiras, não é? Esses influenciadores e perturbadores acabam indo para outros locais. E isso acontece com o encarnado também. Tem gente perturbada que se aproxima de nós para nos perturbar. Pode ser na rua, no ônibus, na fila, vizinho de condomínio. Mas se nós nos mantemos equilibrados, serenos, ali naquele esforço, elas vão embora. Não tem graça, é chato. É chato tentar perturbar quem está equilibrado. E se mantém vigilante. Porque quem está equilibrado pode atrair, né? Vou tentar perturbar aquela pessoa ali. Está muito se fingindo ali de equilibrado. Aí tenta perturbar. E a pessoa fica ali, fica em oração, pedindo força ao Senhor para se manter em paz e calma, e não se deixar arrastar por um impulso destrambelhado. Aí a pessoa vai ficar coisa chata, pessoa chata. Acaba indo embora. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro, numa cova. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Lembra que nós falamos também que nós mesmos podemos entrar até em autoobsessão nesse sentido? A gente mesmo fica se perturbando? Se a gente começa a fazer um trabalho para melhorar o campo mental, buscando refletir no Evangelho, ouvindo estudos positivos, né, conversas positivas, músicas positivas, livros positivos, a gente também começa a melhorar. E os nossos padrões mentais ruins começam, e a gente vai drenando o pântano e vai acendendo aqui as luzinhas onde estava escuro. Luta, conclui nosso Emmanuel, luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o sol divino da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, ou seja, enquanto em nós ainda estiver aqueles padrões mentais com data de validade vencida, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então, estaremos nós mesmos nos expondo à perturbação e até mesmo ao não êxito, não é, das tarefas que aqui viemos empreender nessa encarnação. Então, é algo realmente que é importante, como aquilo que falamos da vacina, né, para nos protegermos das doenças. Vamos nos vacinar com o quê? Vigilância. Vigilância como? Vigiar o quê? Se o que eu estou pensando, sentindo e fazendo está consoante com o Evangelho. Essa vigilância. Mas é muito difícil. Oração. Vamos pedir, Jesus falou, pedi, obtereis. Vamos pedir, Senhor, me fortalece, me dá calma, Senhor, me ajuda. Enquanto eu estou pensando isto, eu estou me alimentando dessa ideia que eu preciso me fortalecer, ficar sereno, calmo, enfrentar, não me deixar levar pelo impulso. O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer agora? Senhor, me ajuda. Não faça nada. Deixa para amanhã. Vai descansar. Você já está afogueada.
Respira fundo, faz uma oração, lê uma mensagem. Amanhã você vai acordar pensando melhor. Às vezes a gente precisa de um pouco de tempo para assentar o melhor a fazer. Uma página forte, mas repleta de orientações e reflexões. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela dádiva do Evangelho em nossas vidas, pela bênção da reencarnação, pelas oportunidades de percebermos as nossas sombras e superarmos as nossas limitações, crescendo em Tua direção, Senhor. Abençoa os nossos esforços, ajuda-nos na nossa vigilância, ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa os nossos afetos, lares, famílias. Abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que se encontram em sofrimento, encarnados ou desencarnados, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre, Senhor, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.